Olá pessoal, já está, manhã feita, participámos na Feira da Saúde de Alcochete, foi uma manhã muito bem passada, muito gratificante, onde tivemos o prazer de conversar com psicólogos, psicólogos clínicos, psicólogos desportivos também, nutricionistas e até mesmo dentistas e fisioterapeutas. E tivemos, portanto, participei num painel sobre saúde mental masculina e o impacto do desporto, e depois também a parte da psicologia e mesmo o impacto da saúde, da nossa higiene oral, o impacto disso na saúde mental, o que é interessante porque também desconheci, estamos sempre a aprender. E não me alongando muito por esse tema porque não é a minha especialidade de todo, mas há algumas coisas que aprendi, nomeadamente uma boa higiene oral ajuda-nos também a manter a nossa saúde mental, porque por sua vez, pelo contrário, uma má higiene oral, isso faz com que a longo prazo já há estudos comprovados que estão ligados também a questões de demências e de Parkinson, o que é interessante e eu desconheci completamente. Portanto, obviamente que a higiene mental é um dado adquirido, né? Ou seja, aprendemos na escola, aprendemos desde pequeninos e aprendemos a ir ao dentista de forma regular, dizem que é aquele check-up de 6 meses. A verdade é que não nos dizem para ir ao psicólogo também de forma preventiva, só nos dizem para ir ao psicólogo de uma forma de intervenção, ou seja, quando já temos algum problema. E pronto, e foi então uma manhã bem passada a discutir assim diversos temas sobre saúde mental e neste caso muito concretamente no masculino. Falámos o que é o No Shame Movement, como é que podemos ajudar outros homens que estão a passar por situações de depressão ou burnout e a sofrer em silêncio. E também falámos do nosso evento que vai acontecer no final deste mês, de junho. E depois tivemos a conversa também mais offline com outras clínicas, que de facto foi interessante porque é bom perceber e bom ver que há cada vez mais homens a procurarem ajuda, o que isso é muito positivo, é muito bom. E curiosamente falei com 2 homens psicólogos clínicos que infelizmente comprovaram aquilo que já é sabido e que aquilo que eu tenho vindo a falar e a dizer e também a partilhar com vocês, que é 2 coisas. Há muitos poucos homens psicólogos clínicos em Portugal, muito poucos. Aliás, de duas pessoas com quem eu falei, de 2 clínicas completamente distintas, essas 2 pessoas com quem eu falei, portanto, eram os únicos, se não estou em erro, nas clínicas deles, em que depois teriam uma equipa com pelo menos mais 5 pessoas, todas elas mulheres. Isso faz com que, de facto, agudize o problema que nós estamos aqui a falar, que é os homens também não vão procurar ajuda por causa do estigma, por causa da vergonha e depois por causa da vergonha de irem desabafar, irem falar com as suas vulnerabilidades com psicólogas mulheres. Felizmente já há alguns casos que contrariam isto, conheço alguns, por acaso, no meu caso a minha psicóloga é uma mulher, também já tive um psicólogo homem ao início, mas a verdade é que ainda não é a maioria, não é que tenha que ser, a verdade é essa, mas para aquelas situações e para aqueles homens em que, para aqueles casos em que estão mais isolados, em que estão na dúvida, estão de procurar ajuda, estão a sofrer em silêncio, a falar com um homem ajuda na medida em que, portanto, refraseando, falar com um homem ou com mulher é igual, desde que seja psicólogo, obviamente, ou psiquiatra, mas para essas pessoas, neste caso para esses homens, um homem é mais fácil desabafar porque muitas vezes até há questões sobre a sexualidade, sobre, enfim, outros temas, que depois isso também está, a root cause da depressão ou do burnout poderá estar relacionado com temas mais deep e que depois leva a isso, e lá está isso, e
muitas vezes acontece, e ainda hoje me foi dito, a mim, mas depois também no painel, que muitas vezes acontece de facto é que, aliás, dando um exemplo muito concreto, de um colega que participou, portanto, um psicólogo clínico, mas também desportivo, que muitos dos casos que vão ter com ele, ou com eles, são de homens, porque vão através da via do desporto, mas o problema deles não é num ponto de vista de psicologia desportiva, mas sim algo que está lá dentro, não é? Portanto, mais deep. Mas depois, por acaso, como esse colega que participou e estava a partilhar, ele tem a componente clínica, pode ajudá-los e consegue perceber isso, consegue tratar, e então depois faz com que vão à root cause do problema. Isto é quase como uma analogia que me foi dada, que eu também achei muito interessante e gostei muito, que é quase como uma cebola, não é? Uma pessoa vai ao psicólogo queixar-se da casca, e que a casca está a começar a lascar, e neste caso, ou seja, é um problema assim mais superficial, mas a verdade é que esse problema, ou seja, a casca da cebola está a lascar porque o problema vem de baixo, vem lá de dentro. E então vamos fazendo o unpeeling the onion, assim por camadas, até encontrarmos o problema, ou neste caso o desafio mais a fundo, que está lá muitas vezes muito embranhado, e é isso que muitos de nós, homens, não estão dispostos a fazer, que é ir a um psicólogo, ou uma psicóloga, atenção, mas lá está, se for um psicólogo o desafio é ainda maior, e falar sobre esses desafios que estão lá dentro, escondidos, estão lá dentro, que nós ignoramos, muitas vezes até nem damos conta disso, e pronto, e depois começamos a queimar, começamos a queixar da casca, ou seja, a queixar de que, sei lá, estamos com dores de cabeça, ou temos, por exemplo, um dos sintomas que foi mais uma vez falado hoje no painel, é o nosso sono está a ser alterado, está a ser perturbado, ou estamos a mudar hábitos que tínhamos e preferências que tínhamos, nomeadamente, sei lá, sempre gostámos de fazer desporto, deixámos de fazer desporto, ou sempre gostámos de ler, ou de ir ao cinema, ou de estar com amigos e começamos de certa forma a isolar. Pronto, são todas essas pequenas coisas, todos esses pequenos sintomas que começam a aparecer na casca, mas o problema não é da casca, o problema está lá dentro. E é isso. Portanto, foi interessante, foi uma manhã muito bem passada. Bom saber que de facto há clínicas que focam-se do ponto de vista integrativo e holístico, o que é muito interessante. E quando eu digo holístico, digo com uma comunicação centrada no paciente, em que é uma colaboração com o psiquiatra, com o nutricionista, com psicólogo, neste caso desportivo, quando é o caso, obviamente. Ouvi também, e eu fazendo aqui um parênteses muito importante, mas ouvi também uma história de um jovem em que de facto teve uma depressão e que depois, através do desporto, conseguiu agarrar-se ao desporto e ultrapassar, obviamente não só com o desporto, mas o desporto e terapia, e felizmente não foi necessário portanto a ida a tomar a medicação, portanto a fazer a medicação e ida a um psiquiatra, mas se fosse, nada contra, lá está, mais uma vez, eu fiz e estou cá, muitos outros fizeram, também estão cá, portanto é isto, é bom ver isto. Parabéns também à Câmara Municipal de Alcochete por dar este espaço, por criar esta palestra, por de facto dar esta voz, porque tem que ser assim, passar a palavra. E o curioso disto tudo é que depois, falando com os profissionais de saúde, que eu não sou profissional de saúde, mais uma vez, eu só partilho a minha experiência que resultou e que não resultou comigo, e que resulta ou não comigo, é que de facto a verdade é que ao falarmos com profissionais de saúde, seja psicólogos, seja psiquiatras, seja psicólogos clínicos, seja um próprio fisioterapeuta que também estava lá, e foi muito interessante também ouvir a partilha dele, na medida em que eles próprios, num contexto clínico, mas também no contexto desportivo, e foi falado no caso do futebol, que quantos e quantos jogadores de futebol, e eu
lá está, eu joguei futebol amador, mas fui federado, mas incentivam muito, e no caso dos pais também tem muito essa tendência, esse erro que é tem que ser bom, tem que ser o melhor, e não podes mostrar medo, e não podes mostrar a parte fraca, isto e aquilo, mas há uma linha muito tenue que separa a resiliência da vulnerabilidade, e é de facto, há sermos fortes, e eu lembro muito bem, eu e amigos meus, e grandes amigos meus de infância que jogaram comigo futebol, e ainda hoje gozamos com isso, de ouvirmos de treinadores, e hoje inclusive não, obviamente não indo por aí, mas pessoas que hoje são influentes no mundo do futebol e enverdaram pela carreira desportiva, mas que na altura nos diziam, que eram nossos treinadores, e na altura diziam que vocês têm que ter reganho, precisam de reganho, precisam de força, não podem dar parte fraca, não podem ir lá com um pezinho de lã, não podem ir lá a medo, não podem... obviamente que isso depois, não sendo passado de uma forma correta, e não estou a dizer que isto foi incorreto, mas não sendo passado depois o reverso da medalha, que é quando a pessoa está mais em baixo, quando a pessoa está com as suas dúvidas, sejam existenciais, seja o que for, que passa na nossa cabeça, quando temos uma má performance desportiva, quando, sei lá, isso depois obviamente vai acumulando, é uma mochila que nós temos, que vamos enchendo com essas pequenas pedras, e isso depois vai acumulando, e a verdade é que num contexto de desporto acaba por ter essa performance, né? Acaba por ter afetar na performance desportiva, e depois arrebenta com casos de burnout, com casos de depressão, e já há imensos casos, felizmente cada vez mais, não felizmente por ter acontecido, mas felizmente cada vez mais jogadores que assumem publicamente do que passaram. Infelizmente só o fazem depois de ter acontecido, e já muitos anos depois. O caso de Iniesta, o caso do Beto, o caso de tantos outros, de alguns outros. Infelizmente também não o conseguem fazer e associar-se por exemplo, a movimentos como o No Shame, mas também nós somos muito pequeninos ainda. Mas a verdade é que, e isto foi mais uma vez dito hoje, que são exemplos como esses de heróis vistos da população, que as pessoas e os homens que sofrem em silêncio, tal como aconteceu comigo, e tal como acontecem infelizmente como tantos outros, e tal como ainda hoje me foi dito por diversos psicólogos, muitos homens que sofrem em silêncio, que depois veem, se aquele gajo que é um jogador profissional, elite, se aquele fulano que é, sei lá, um atleta de alta performance, não falando só no futebol, mas noutros desportos também, sofreu, teve uma depressão e foi pedir ajuda e hoje está bem, porque é que eu hei de estar em silêncio? Porque é que eu hei de ter... Portanto, são estes casos que de facto tem que se falar mais. É preciso falar, é preciso... Não é vulgarizar e não é tornar algo da moda, atenção, não, porque a depressão é uma doença muito complexa, e sim é uma doença, vamos começar por aí, e o burnout também já foi considerado pela Organização Mundial de Saúde como uma condição, se não estou em erro ainda não é da doença, mas já é considerado uma condição médica, e portanto isto para dizer que de facto, no contexto desportivo, por vezes é mais fácil chegar a esses sintomas, mas através dos, muitas vezes, e agora voltando ao ponto que eu me perdi, mas voltando ao ponto inicial, que é muitas vezes até através dos fisioterapeutas, porque portanto, histórias também contadas hoje, ou faladas hoje, que eles estão a tratar em contexto, lá está, desportivo, de clube, e não em contexto clínico. Em contexto clínico é mais complicado, mas em contexto de clube, e depois às vezes acontece até situações em que um jogador simula uma lesão ou impola uma lesão, imaginem uma entorse ou o que seja, porque não está bem, mas não está bem não é da lesão, porque ele até está bem, até já teve alta, imaginem, mas o que não está bem é da parte mental. E depois obviamente se houver essa equipa coesa, essa comunicação, esse trabalho holístico, estilo Fórmula 1, algo que é isto que
eu tenho essa visão para o No Shame, e é isso que o No Shame se vai tornar, em que de facto o paciente ou a pessoa está no centro e é um trabalho integrado, sem políticas de defender as suas capelas, dos psiquiatras, com os psicólogos, com os nutricionistas, com os coaches, cada um acrescenta, cada um agrega. É só isto. É como uma relação. Ponto. A mulher e o homem, ou os dois homens, ou as duas mulheres, ou o que seja, mas os companheiros agregam. Não se completam. Eles agregam um com o outro. E pronto. É tão simples quanto isto. Simples, salvo seja, na medida em que em contexto desportivo é mais fácil disso acontecer. É claro que depois, infelizmente já em alguns casos também, ainda em minoria, alguns clubes já têm essa preocupação em ter um psicólogo desportivo, seja em formato de consultoria, seja em formato até mesmo presencial. Obviamente que clubes grandes, nomeadamente Benfica, Porto, Sportings e afins, já têm, mas claro que também sei de situações que lá por ter não significa que que não haja casos dentro dos plantéis. É melhor do que não ter, atenção, mas a verdade é que é preciso mais, é preciso dar o exemplo, é preciso malta que já tenha passado por isso, dê o exemplo, é preciso os próprios treinadores, e atenção, nada contra eles, que eu passei por muitos e tenho amigos também treinadores e grandes amigos treinadores, mas nada contra eles, mas é preciso também os próprios treinadores também terem essa consciência e acima de tudo essa literacia em saúde mental, que é muito importante, e não dizerem coisas como pá, não sejas maricas, ou torna-te homem, ou faz-te homem, ou isto e aquilo, porque é isso que faz com que os homens se calem. É isso que faz com que guardemos, bota na mochila e continuamos com o nosso fardo. Só para terminar, um tema também muito importante que foi discutido e foi falado, a saúde mental nas crianças, e neste caso a saúde mental e o desporto nas crianças, e qual é que é o papel, a intervenção dos pais, etc. Muito interessante também algumas partilhas, nomeadamente a projeção dos pais nos filhos, ou seja, pais que foram desportistas, atletas, ou que não foram, mas gostavam de ter sido, e que projetam isso nos filhos, e que acham que os filhos têm que ser jogadores de futebol, e que têm que ser, sei lá, atletas de alta competição ou de alta performance. Eu posso partilhar que quando o meu filho me disse que queria jogar futebol, eu perguntei-lhe 2 vezes se tinha certeza, e quando o meu filho me disse que queria jogar futebol e que quer ser guarda-redes, eu fiz tudo para que ele não fosse, precisamente para que tentasse ir por um caminho diferente do meu. Obviamente não escondo que não me dê orgulho, mas também posso partilhar, e isto talvez um tema para outro dia, para não estar aqui a alongar um vídeo gigante, mas posso partilhar que também cada vez que eu vou ver um treino ou um jogo dele, mexe comigo, porque revejo-me em muita coisa, revejo-me em muita conversa também que o meu pai teve comigo, e é quase como se fosse um déjà vu. Mas estou sempre também a dizer ao Gustavo que o desporto é mais do que o futebol. O desporto é correr, o desporto é sei lá, é natação, é triatlo, por acaso já o tentei trazer para o triatlo, vamos ver, está fácil, mas o desporto é muita coisa, e não é só futebol, e é isso que é importante, ou seja, é importante nós pais não projetarmos nisso nos nossos filhos. Infelizmente os homens têm tendência de fazer mais isso do que as mulheres também. Mais uma vez, as mulheres têm, do ponto de vista de desenvolvimento pessoal, estão mais à frente, e nós pais temos muito essa tendência, e eu às vezes vejo coisas, quando vou assistir a treinos ou jogos, de pais a gritar, e eu percebo, lá está a paixão daquilo, e
e eu também vivo muito aquilo, inclusive já me aconteceu emocionar-me, sem saber porquê, mas emocionar por alguns jogos do meu filho. A verdade é que isso é uma coisa, e isso até pode ser positivo, mas outra coisa é pais a berrarem com o treinador, pais a berrarem com os próprios putos que estão dentro de campo e as próprias crianças que estão ali para se divertir. Hoje o futebol é muito diferente do que era antigamente, do que era na minha altura. Isto também dava outro vídeo. Hoje o futebol é um negócio, infelizmente, já na altura era, hoje ainda mais é. Isso causa imensa revolta e frustração, mas não vamos entrar por aí. Lembrem-me para fazer um vídeo sobre isso, se quiserem. Mas a verdade é que há um trabalho muito grande do ponto de vista também de parentalidade e de literacia sobre saúde mental para os homens, mas parentalidade para os homens, nomeadamente no campo do desporto, porque essa projeção é natural aconteceu comigo e acontece com tantos outros, mas eu tenho que estar sempre aware, tenho que estar ciente de que não sou eu que estou ali, é o meu filho e ele está a viver a experiência dele. E é isso, portanto, ou seja, são temas que são muito importantes. Ainda bem que hoje estamos a falar sobre isto. Na minha altura não se falava sobre isto, portanto o facto de hoje falarmos sobre isto é muito importante. Obviamente que entristece, infelizmente faz parte, mas entristece o facto de saber que ainda há tantas outras pessoas, homens e mulheres, mas neste caso agora falando dos homens, que ainda sofrem em silêncio porque acham que de facto isso da ansiedade é só para mulheres, ou isso da depressão é para os fracos, ou se calhar até nem acham isso, mas têm vergonha de pedir ajuda, ou se calhar já pediram ajuda, mas não sentiram empatia com o psicólogo ou com a psicóloga, ou se calhar pediram ajuda a um psicólogo, mas têm filas de espera, que isso também e hoje mais uma vez foi visto que de todas as pessoas com quem eu falei e que estavam presentes das clínicas, 2 clínicas diferentes, 3 psicólogos diferentes, todas elas com listas de espera, portanto isto também diz muito. É claramente uma área underserved, é um problema gigante em Portugal. Ainda há pouco, esta semana, falava também com uma pessoa bastante influente na área de impacto social e ele falava-me alguns números e que são surreais, no caso das crianças então ainda mais, e portanto isso entristece-me, mas por outro lado, vendo agora do copo meio cheio, a verdade é que são iniciativas como estas que vamos falar mais, vamos fazer mais e mostrar que é possível. Portanto, pessoal, não se isolem, pratiquem desporto, peçam ajuda, se não sabem a quem, mandem mensagem, estamos aqui para isso. Só para me calar, que tenho um treino para fazer e já cheguei. Vai haver um evento no final deste mês, se tudo correr bem, e há de correr, que vai ser o nosso primeiro evento do No Shame Movement. É o nosso primeiro bootcamp, um evento aberto, exclusivo para homens, mas é um evento que fala sobre resiliência mental, que vamos ter exercício, atividades físicas, vamos ter exercício, vamos ter algumas palestras também. Vai ser na zona de Lisboa, mas mais detalhes vai acontecer em princípio no dia 29. Mais detalhes para breve, mas estejam atentos, mandem mensagem, inscrevam-se no nosso site, ou mesmo até no link do nosso Instagram, no WhatsApp. E dúvidas, já sabem, estamos cá, estamos juntos. Um abraço, até à próxima.